Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero convidar você para mais uma aula que a gente vai conversar sobre as lutas do Brasil. Então, o que a gente vai tratar um pouquinho na nossa aula, né? A gente vai entender um pouquinho as origens das lutas tradicionais aqui do Brasil e conhecer as diferentes manifestações da capoeira, né? A gente fala às vezes de capoeira de uma forma geral, mas existem aí algumas diferenças nas manifestações da capoeira. Mas primeiro, para a gente começar a nossa conversa, existem lutas ou artes marciais genuinamente brasileiras? Normalmente a gente conhece até nesse meio das lutas, a gente conhece muito mais aquelas lutas orientais, como o judô, o karatê, o taekwondo, e às vezes a gente desconhece algumas lutas que têm as origens aqui no nosso país. São lutas tradicionais, originárias brasileiras. Sim, nós temos algumas lutas que tiveram a origem no nosso país, tá? Sabe quais são elas? Vamos tratar um pouquinho de algumas aqui. Então, uma principal é o Uka-Uka, uma luta de tradição indígena, tá? Desconhecida do grande público, a maioria dos brasileiros não conhecem essa arte marcial, né, indígena. Uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição é o Uka-Uka. Criado pelos povos indígenas do Parque Nacional do Xingu, lá na parte da floresta amazônica, mas não só no estado do Amazonas, mas também no estado do Pará e no estado do Mato Grosso. O Uka-Uka é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada em 1996. Então, o Uka-Uka é a luta, né, que está inserida nessa competição dos povos indígenas. Essa competição foi criada em 1996 com o objetivo exatamente de preservar essas manifestações esportivas, vamos dizer assim, né, de origem indígena. Então, a luta desses jogos é o Uka-Uka. Mas o Uka-Uka ele tem toda uma tradição cultural, vamos entender um pouquinho mais ele. Essa luta está presente em vários rituais e significa status para o vencedor. O vencedor do Uka-Uka, ele é como nós temos assim, os nossos grandes atletas ou os lutadores, por exemplo, de MMA ou do UFC, dentro da comunidade indígena, o vencedor de Uka-Uka, o lutador de Uka-Uka tem status parecido que esses lutadores, por exemplo, do UFC têm na nossa sociedade, tá certo? Ele ganha o respeito da aldeia e de outras aldeias também, além de atrair felicidade para a família e grande orgulho para a comunidade a que ele pertence. Então vejam a importância que é a comunidade, a tribo, ter ali um campeão do Uka-Uka entre, né, os integrantes da comunidade. Desde criança já se pratica o Uka-Uka para se tornar um grande lutador. Então, o Uka-Uka é tão importante para a comunidade indígena que desde criança, os pequenos, eles já vão aprendendo os golpes, já vão praticando, para quando eles se tornarem, né, adultos, eles também poderem participar dos torneios, né? Os torneios, eles acontecem junto com alguns rituais, então tem uma questão cultural também muito presente que envolve a prática da luta. O Uka-Uka é um ritual tradicional para testar a força dos jovens índios. Geralmente é feito após o Guarupi, um ritual Xingu em homenagem aos mortos. Então esse Guarupi ele é um ritual que leva alguns dias e ao final do ritual, no último dia, né, do Guarupi, é que acontecem as competições do Uka-Uka. Ela é muito importante para os jovens índios, porque eles vão mostrar a sua força, mas também é importante para aqueles índios, né, mais antigos na luta, porque eles têm muito receio de perder para um índio novo, né, para um lutador inexperiente, né? Os lutadores mais experientes, eles têm o receio de perder para um lutador inexperiente, e os inexperientes, eles querem provar que eles têm valor também. Então, a maior honra é
vencer um lutador mais experiente. O Uka-Uka vencendo, olha só que interessante, agora a gente vai falar do que acontece com o Uka-Uka na nossa sociedade, como que a gente está trazendo o Uka-Uka para a nossa sociedade aqui, né? Trazendo lá da comunidade indígena para a maioria dos brasileiros. O Uka-Uka vem sendo introduzido em caráter experimental na formação de policiais militares do estado de São Paulo. Também vem sendo estudado por lutadores de artes marciais mistas, o MMA, de maneira a aplicá-la em combates profissionais. Então, o Uka-Uka é uma luta tão interessante, né, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está trazendo as técnicas dessa luta para os seus policiais, ensinando algumas técnicas no treinamento dos policiais, e lutadores brasileiros de MMA também estão estudando as técnicas do Uka-Uka para tentar incorporá-la nas lutas profissionais desses lutadores. Tá? Então, vocês veem que não é simplesmente uma atividade, é algo bem complexo, né? Com técnicas específicas, objetivos específicos. Ok? Primeiro exercício nosso, então, gente. A gente falou aí do Uka-Uka, essa luta tradicional indígena brasileira, e agora eu quero que você faça aí um breve relato sobre o que aprendemos sobre o Uka-Uka, tá? Aproveita aí e escreve aí alguns parágrafos, né? Um pequeno texto, colocando o que você aprendeu aqui nessas nossas aulas sobre o Uka-Uka. Vou dar um tempo aí para você fazer isso e a gente já volta. E aí, pessoal, deu tempo de você fazer as suas anotações? Conseguiu aí fazer um breve texto, né, sobre o que você sabe sobre o Uka-Uka? Eu vou colocar aqui alguns apontamentos, você dá uma conferida se você listou isso também, né? Talvez eu esqueça alguma coisa, depois você vai completando aí numa conversa com o seu professor ou com os seus colegas, ok? Então, olha só. Uma das artes marciais autenticamente brasileira de maior tradição, está presente em vários rituais e significa status para o vencedor. Geralmente é feito após o Guarupi, ritual Xingu em homenagem aos mortos, né? Então essa é a manifestação que está ligada à cultura. A gente viu também que ele faz parte dos jogos dos povos indígenas e vem sendo estudado por lutadores de MMA que tentam incorporar as técnicas do Uka-Uka, né, aos combates de MMA, ok? Para frente então, agora a gente vai falar de capoeira. A capoeira é uma outra luta
genuinamente brasileira, né? Desenvolvida pelos africanos que foram escravizados aqui no Brasil e pelos seus descendentes, tá? Então, a origem, a raiz da capoeira, né, está na cultura afro-brasileira, ok? A capoeira é uma luta genuinamente brasileira. Sua prática é composta por movimentos executados ao som e ao ritmo da música. A gente já vai entender um pouquinho por quê, tá? A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança, o jogo, a cultura popular e a música. Desenvolvida no Brasil por escravos africanos e difundida por seus descendentes. E por que essa história de, é luta, é dança, é jogo, é cultura, o que é? Na verdade, né, esses africanos que estavam nessa condição de escravizados, eles usavam a capoeira até como uma forma de defesa pessoal, certo? E para poder esconder a capoeira, né, a luta dos feitores, né, da época, né, eles davam esse ritmo da música, essa roupagem de dança na capoeira, para que ela pudesse ser treinada sem chamar muito a atenção, ok? Até o ano de 1930, olha só, a prática da capoeira foi proibida no Brasil, pois era vista como uma prática violenta e subversiva. A polícia recebia orientações para prender os capoeiristas que praticavam essa atividade, né? Então, a capoeira até trazia um certo medo para as autoridades, né? Achavam ela subversiva, né? Ou que aquilo ia poder se transformar em, por exemplo, uma revolução, né? Uma rebelião, melhor dizendo, né? Uma rebelião. Então, até 1930 ela era proibida. Sobreviveu porque alguns mestres, de forma escondida, né, continuavam praticando a capoeira. Quais são os instrumentos? A gente viu que a capoeira tem um ritmo, um som que vai dar a cadência dos movimentos, tá? Esse som ele é marcado por alguns ritmos, por alguns instrumentos bem tradicionais. O berimbau, talvez o mais conhecido de todos, né? Que tem aquele som bem característico da roda de capoeira, o cachixi, o atabaque, o pandeiro, o agogô e o reco-reco. Então, esses são os instrumentos básicos de uma roda de capoeira. É bem comum, a gente reconhece facilmente a música da capoeira, né? Quando você escuta o som do berimbau, você até já começa a procurar, opa, onde será que está rolando essa roda de capoeira, né? Então, é um som muito característico, né? Uma música muito característica na roda da capoeira. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de capoeira, né? Na verdade, já estão identificados 3 tipos de capoeira. Todos têm coisas parecidas, né? Que elas se interligam de alguma forma, mas têm as suas diferenças também. Então a gente vai começar com o mais tradicional, que é a capoeira Angola. A capoeira Angola remete ao estilo tradicional da capoeira, algo bem próximo do que praticavam os escravizados. É um estilo de capoeira praticado e pautado com maior estratégia e de forma mais paciente e estudada. Em seu jogo, o praticante costuma ser mais sutil, usando movimentos discretos. Então, a capoeira Angola, ela é um jogo mais lento e mais jogado no chão. Os movimentos não são tão amplos, né? O corpo fica mais grupado, não há movimentos tão estendidos, né? E a música ela é mais um ritmo mais lento, né? E o jogo acaba sendo mais estudado, tá? Então a capoeira Angola é a mais tradicional de todas, né? Então é um jogo um pouco diferente do que normalmente a gente vê, tá bom? Por ser mais tradicional, ela não é tão popular. A popular é a capoeira regional. Essa é talvez a forma mais conhecida, aquela que talvez você até já tenha visto aí em praças, né? Mesmo em ambientes abertos, praças ou parques, né? Nas cidades. A capoeira regional refere-se a um estilo de capoeira mais rápido e intenso.
O praticante costuma aplicar golpes contundentes e, de maneira geral, costuma ser uma luta direta, com foco na ação e reação a todo instante. Então, a capoeira regional, ela é a capoeira aérea, né? Aquela capoeira com os grandes saltos, os movimentos com o corpo mais estendido, mais esticado, o ritmo da música é mais acelerado também, né? O canto, ele é mais rápido, então ele é um jogo mais rápido, né? E com uma amplitude maior, os movimentos ficam muito mais aéreos, ela é uma capoeira muito mais aérea do que a capoeira Angola, tá? E mais recentemente, né, está se tendo o registro da capoeira contemporânea. O que é? Esse é um estilo mais recente de capoeira, tá? Angola e regional são os dois estilos mais conhecidos, mais históricos até. A contemporânea é um estilo um pouco mais novo, tá? Além dos dois estilos abordados anteriormente, existe uma terceira corrente que vem ganhando força nas últimas décadas, chamado de capoeira contemporânea. Podemos dizer que esse estilo é uma mistura da capoeira Angola com a capoeira regional. Então, a capoeira contemporânea, ela tem essa ideia de voltar um pouquinho nos movimentos da Angola e misturar com a capoeira regional. Então, a gente pode dizer que ela é uma capoeira regional, né, mas que volta a buscar principalmente alguns movimentos lá da capoeira Angola, aquela jogada mais no chão, tá bom? Então, ela tenta juntar, né, as duas características dos estilos anteriores, ok? Vamos falar um pouquinho do mestre Bimba. O mestre Bimba foi o grande responsável pelo surgimento da capoeira regional. Olha só, Manuel dos Reis Machado, também conhecido como mestre Bimba, foi criador da luta regional baiana, mais tarde, capoeira regional. Ao perceber que a capoeira estava perdendo seu valor cultural e enfraquecendo enquanto luta, mestre Bimba misturou elementos da capoeira tradicional, a capoeira Angola, com o batuque, criando assim um novo estilo de luta, com movimentos mais rápidos e acompanhado da música, tá? Então, o mestre Bimba, ele é o responsável pelo crescimento da capoeira regional. Ele não só, né, inventou, vamos dizer assim, né, ou idealizou a capoeira regional, como também difundiu a capoeira pelo Brasil todo, ok? Então, a capoeira que nós conhecemos hoje, ela deve muito ao mestre Bimba. E a ginga? A ginga é o movimento básico da capoeira. O movimento básico da capoeira é aquele movimento da ginga. Em vez do capoeirista te fixar numa posição, ele está sempre em movimento, efetuando essa espécie de dança. A partir da ginga, surgem os outros movimentos de ataque e de contra-ataque. Então, se você vai começar a treinar capoeira, a primeira coisa que você vai aprender é a ginga. É um movimento bem simples, bem básico para fazer, mas durante o jogo ele nunca para. Isso faz com que o capoeirista esteja sempre em movimento, ok? Segundo exercício nosso, então, gente, sobre a história da capoeira, podemos afirmar que agora é você que completa aí, tá? Novamente, eu quero que você faça um texto aí, contando alguma coisa que você sabe, que você aprendeu aqui nas nossas aulas, sobre a história da capoeira. Um tempo para você fazer isso e a gente já volta.
Muito bem, pessoal, já retornamos. Você conseguiu aí montar um texto com o que você sabe sobre a história da capoeira? Vamos dar uma conferida? Eu vou colocar alguns pontos aqui novamente e você dá uma acompanhada com o seu texto aqui. Lembra de depois trocar essa tua experiência ou com o seu professor ou com os seus colegas, ok? Então, sobre a história da capoeira, podemos afirmar que, primeiro, é uma luta genuinamente brasileira, uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança, o jogo, a cultura popular e a música. Tudo isso a gente consegue perceber numa roda de capoeira, né? Numa manifestação da capoeira através da roda. Até o ano de 1930, a prática da capoeira foi proibida no Brasil, pois era vista como uma prática violenta e subversiva, né? E depois que ela foi, quando foi autorizada a prática da capoeira, é que a gente vai ter o mestre Bimba criando, né, a capoeira regional, ok? Revisando então, pessoal, nós vimos hoje aí as nossas lutas tradicionais do Brasil, né? Falamos do uca-uca, um ritual tradicional para testar a força de jovens índios, é uma das modalidades disputadas nos Jogos dos Povos Indígenas, e a gente aprendeu também que é um estilo de vida para esses povos indígenas. Além disso, né, tem sido estudado principalmente por alguns lutadores do MMA que querem incorporar, né, essas técnicas à luta profissional. E daí a gente falou também da capoeira, outra luta genuinamente brasileira, onde sua prática é composta por movimentos executados ao som de música. E ela faz parte da cultura afro-brasileira. Pessoal, com isso nós encerramos aí a questão das lutas. Antes eu queria mostrar esse slide aqui para vocês, ó. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o uca-uca e sobre a história da capoeira, tem aí, ó, 2 links de vídeos para você ampliar o seu conhecimento, né, nesses 2 conteúdos nossos aí, ok? Então, pessoal, próxima aula a gente continua. Até breve. Tchau para vocês.